Hoje damos continuidade ao ciclo que a Fundação vem promovendo com lideranças políticas do país, lideranças que já têm experiência na bagagem, mas têm aí um futuro pela frente. Recebemos o governador Eduardo Leite, hoje recebemos o ex-deputado, ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, com enorme prazer. Neto, vou me permitir me referir a você de maneira informal. É pena que o presidente não esteja aqui, não possa estar aqui conosco. Eu tenho certeza que ele teria um prazer especial tendo convivido com o seu avô e com o seu tio, né, por longos anos, de maneira muito próxima, de vê-lo aqui. E tome isso como um reconhecimento de uma pessoa que vem de uma família de enorme expressão política no estado da Bahia e na vida nacional, e que construiu a sua própria trajetória, né? É uma pessoa que tem brilho próprio. Então é realmente um grande prazer recebê-lo aqui. E receber a Mônica, que fará comigo aqui a bancada de entrevistadores. Neto fará uma exposição, ele me disse que fará uma exposição de 20 minutos, depois nós faremos perguntas. E segundo me foi dito pelo Benê, que deve estar em algum lugar, a regra é que a plateia fará perguntas por um QR Code e isso chegará às nossas mãos aqui e eu procurarei fazer as perguntas da plateia no maior número possível. Sem maiores delongas, eu queria passar a palavra agora ao Neto. Neto, a palavra é sua, por favor. Obrigado, Sérgio. Cumprimentá-lo, agradecer esse honroso convite de participar hoje desse bate-papo aqui na Fundação, presidente Fernando Henrique Cardoso, cumprimentar a Mônica, que também vai participar aqui da realização das perguntas, dizer que da minha parte não tem filtro, e nem mesmo a necessidade de QR Code. Eu sou disciplinado, sigo aqui a sua recomendação, mas eu tenho certeza. Estou à disposição, inclusive. A desconfiança não é em relação à sua disciplina, é em relação à disciplina da plateia. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, uma plateia que me deixa muito feliz. Vou cumprimentar todos na figura de Paulo e peço que ele possa transmitir um abraço ao nosso presidente, do embaixador Rubens. Uma alegria ter todos vocês aqui. Dizer que para mim é ainda mais especial estar hoje aqui na Fundação, porque eu comecei a minha atuação político-partidária, apesar de ter nascido no ambiente de família política e desde os primeiros momentos da minha vida, desde que eu me entendo por gente, a política sempre fez parte do meu cotidiano, do meu dia a dia. Fiz política estudantil, política nos colégios por onde passei, mas a minha atuação política partidária começou exatamente no ano de 1998, um ano que foi muito duro para a minha família, porque nós perdemos meu tio Luiz Eduardo, à época líder do governo, do presidente Fernando Henrique. Meu tio Luiz era candidato ao governo do estado. Nós ali tínhamos organizado um grupo de jovens que participariam da campanha dele, e mesmo tomados por uma dor enorme, por um sofrimento terrível que mudou a história ali da nossa família, eu decidi que continuaria trabalhando naquela campanha eleitoral. E aí, em 98, eu pude estrear. Eu diria que eu estreiei com um desafio enorme pela frente. Eu vou contar rapidamente essa passagem. Um dia, meu avô era presidente do Congresso, me liga, eu, estudante de Direito, trabalhava com Heraldo Tinoco, que era secretário de Educação do Estado da Bahia, estudava Direito na Universidade Federal. Um dia meu avô me liga, aí a secretária dele diz, olha, o presidente quer falar com você. Ele era presidente do Congresso. Eu disse, algum problema. Já está me ligando dia de semana e tal, a gente se encontrava todo domingo, almoçávamos juntos. Aí ele me liga e diz assim, olha, o presidente Fernando Henrique está vindo à Bahia, nós vamos fazer um evento em Jiquié, que é terra do César Borges, que era o governador do estado, um evento em Ilhéus, e quero fazer também um evento em Salvador.
e acho que a gente tem que reunir a juventude. Eu sei que você está aí, mobilizando jovens de todo o estado. Você se compromete a fazer e organizar esse evento? Eu disse, claro. Aí você bota pelo menos 2.000 pessoas? Eu disse, bota. Claro que eu já estava ali me preparando para colocar 5.000, né? Aí dá mais poucos dias, ele me liga de novo e diz assim, olha, estava aqui pensando, eu acho que eu não devo falar para não ofuscar o presidente Fernando Henrique. Foi bem assim. Foi bem assim. Eu acho que eu não devo falar para não ofuscar o presidente Fernando Henrique. Então eu vou pedir que você fale. Você fala representando a juventude, porque era outra pessoa que ia falar representando os jovens. E aí, automaticamente, também está me representando. Se eu dar conta do recado, ali eu gelei, mas gelei. Disse, meu Deus do céu, estou começando agora, já fazia discursos no interior, em comício, em eventos preparatórios a comícios, mas eu tinha ali, para vocês terem uma ideia, nunca tinha falado para ele num evento público. E com a imprensa do Brasil inteiro, enfim. Chegou no dia, um sábado, a gente botou 10.000 pessoas, com a presença do presidente Fernando Henrique. Fico muito feliz naquele dia, que a gente fez um evento belíssimo, e foi o meu primeiro discurso público, logo com o testemunho de meu avô, do presidente Fernando Henrique, do governador da Bahia, deputado, senador, a imprensa inteira, enfim. Então aquilo me marcou para o resto da vida, e eu digo tudo isso para, sobretudo, dizer a vocês que eu tenho uma admiração enorme pela figura do presidente Fernando Henrique Cardoso. Para mim foi um exemplo e uma referência de homem público, que eu acho que até hoje inspira a todos nós, uma saudade tremenda do que eu pude acompanhar daquela política. De certa forma vivi, porque em 2002 disputei minha primeira eleição para deputado federal, e dali fui deputado por 10 anos, 3 vezes o mais votado da Bahia. Era um parlamentar de oposição, no momento em que o debate político ele se dava em outro ambiente, e eu diria que num outro nível, né? Onde você havia um limite de respeito às questões pessoais, onde você podia ter diferenças ideológicas, mas você sempre prestigiava o contraponto de argumentos, você respeitava a diversidade de pensamentos, você não prejulgava ninguém. Não é porque a pessoa do outro lado não pensa como você, que ela está errada em tudo, ou que você é o dono da verdade, e de repente a gente vê que tudo mudou, a configuração hoje é outra, inclusive no Congresso Nacional, quando a gente olha os maiores expoentes do Congresso, de um lado e outro, de governo e oposição, acabam tendo destaque e ganhando os holofotes, pessoas que muitas vezes são mais performáticas, que estão mais preocupadas com os 30 segundos do vídeo no Instagram do que propriamente em aprofundar o debate, discutir o país. Mas essas recordações que a gente traz do período do presidente Fernando Henrique, do deputado e presidente da Câmara Luiz Eduardo Magalhães, elas me acompanham. Eu ainda acho que a gente vai conseguir voltar a ter momentos melhores na política nacional, e é pelo menos para isso que eu trabalho, é nesse sentido que eu me posiciono. Eu tenho aí, se você calcular de 98 para cá, 26 anos de militância partidária, de atuação na política mais profissional. Nesse período, além dos 3 mandatos de deputado federal, de ter sido presidente nacional do meu partido, trago comigo com muito orgulho o que para mim foi o momento mais importante da minha carreira, que foram os 8 anos como prefeito da cidade de Salvador. A gente, quando chegou em Salvador, pegou uma cidade que vivia um dos seus piores períodos, altamente descredibilizada, sem respeito nacional. A gente virou essa realidade, foram 8 anos de muita luta, com orgulho, até porque eu acho que os números falam mais do que qualquer discurso, até porque também não sou muito afeito a autoelogio, mas me reelegi em 2016 com 74% dos votos, e fiz o meu sucessor, o prefeito das capitais, com maior votação em 2020, com 64% dos votos. Então acho que ali está a confirmação do nosso trabalho, numa cidade, num estado com uma força muito grande do PT, todos sabem,
Então, isso se tornou uma tarefa e um desafio ainda maior. Trago muitos aprendizados desse meu período de 8 anos como prefeito. Talvez o mais importante deles é que eu não sei se existe outra função, outra tarefa na vida pública que seja tão recompensadora quanto a de prefeito, porque ele lhe dá ali um contato direto, imediato, você tem uma capacidade de interferir e mudar a vida das pessoas quando faz a coisa certa para melhor, que é algo que talvez a posição de governador e presidente, por serem mais distantes, elas também vão distanciando esse impacto tão imediato como tem a de prefeito. E eu, com orgulho, posso dizer que fui um prefeito 24/7, trabalhei ali inteiramente dedicado àquela tarefa e trago isso no meu currículo com uma grande satisfação. Foi isso também que me permitiu iniciar uma caminhada rumo ao governo do estado da Bahia, que não foi exitosa. Nas eleições de 2022, eu terminei com um pouco mais de 47% dos votos, perdi a eleição no segundo turno, e aí eu que aprendi desde cedo a me reinventar, e eu digo sempre, não nasci com mandato, não vou morrer com mandato, não dependo daquilo para existir e nem para trabalhar, nem mesmo para servir na vida pública. Então procurei um caminho para ser útil, para levar um pouco da minha experiência. E aí, então, no ano passado, assumi a presidência da Fundação Índigo, que é o braço de pensamento político do União Brasil, um dos partidos mais novos do cenário político nacional, que viveu momentos muito turbulentos e difíceis desde a sua fundação. Agora a gente passa a respirar um pouco mais e ter um horizonte um pouco mais diferente para o futuro, mas eu disse, eu preciso aqui ter uma coisa que funcione, que faça sentido. Então, não só busquei ali o professor Samuel Pessoa para poder nos assessorar nessa leitura do cenário econômico, mas também a gente traçou alguns projetos que estão estruturados, como, por exemplo, uma escola de formação de jovens líderes, que tem o nome de o projeto, né? O nome do projeto Líderes do Futuro. A gente fez uma parceria com o IBMEC, nós estamos buscando jovens de todo o Brasil, talentos e vocações que não têm, como eu tive, o caminho natural da política, a influência imediata de uma família ou de um partido, mas que têm vocação, que têm talento, que podem fazer a diferença na sociedade. E ali nós vamos dar um curso que vai ser de todos os partidos o mais completo de formação de jovens líderes, e aí a gente depois tem todo um desdobramento para encaminhar esses jovens ou para disputar eleições, aqueles que tenham perfil, ou para ocupar posições em gestões do próprio União Brasil, né? Cursos de qualificação e aperfeiçoamento, inclusive no exterior, tudo isso é o passo seguinte nesse processo de formação de jovens líderes. Por outro lado, a gente entende que o bom gestor, o bom representante político, sobretudo no executivo, mas também no legislativo, ele começa com uma boa candidatura. Muitos não se preocupam com isso. Nós aí fizemos uma parceria com a Fundação Dom Cabral, temos hoje 400 pré-candidatos, alunos de um curso de formação de candidatos, também um curso bem completo, que alcança as mais diferentes questões, mas que valoriza muito a defesa de princípios de ética, de transparência e de compromisso com a palavra, que é uma coisa que a gente não está muito acostumado a ver os partidos pregarem no país. Vamos lançar no próximo mês, no início de junho, lá em Goiás, é um curso nacional, Goiás é apenas o palco do lançamento. Vamos lançar um curso de qualificação de gestores, aí esse mais voltado para quem já ocupa a posição, que necessariamente não precisa ser de primeiro escalão, ao contrário, o objetivo é o da gente estimular e qualificar as pessoas que estão ali no segundo e terceiro escalão para melhorar a qualidade do serviço público e dos resultados de governo em nosso país. São alguns dos projetos, nós temos 26 projetos estratégicos dentro de um trabalho de planejamento que nós realizamos e que a Fundação vai cumprir nesses próximos anos, e a contribuição que eu procuro dar nesse momento para a vida pública mais concreta, fora, é claro, a atividade que eu mantenho na União Brasil, na Bahia
e nacional. Para prestigiar o debate e tendo feito essa introdução, para que vocês entendam um pouco aí a minha trajetória, o que é que eu estou fazendo hoje, eu quero agora trazer um pouco da minha visão, mas assim, de maneira muito resumida, muito simplificada sobre o momento político do país, para que depois, com as perguntas, aí sim a gente possa aprofundar questões que sejam de maior interesse de vocês. Mas eu citei há pouco que em 2022 eu disputei uma eleição para governador, tive 47% dos votos e perdi a eleição. Claro que você não perde uma eleição majoritária apenas por um motivo. É um conjunto de coisas que acabam contribuindo. No meu caso, tem uma coisa que ela prevalece em relação a todas as outras, mas assim, de longe. E se eu tivesse que buscar uma só explicação para não ter vencido as eleições, e aí observem, eu faço um corte e coloco uma lupa na Bahia, que isso é importante para entender o jogo político nacional, e de certa forma a gente ter ali um pouco o espelho do Nordeste. Eu venci as eleições em 17 das 20 maiores cidades da Bahia. Eu tive 65% dos votos na capital. E aí, Maurício, e aí você diz assim, porra, mas, cara, você venceu a eleição em 17 das 20 maiores cidades, teve 65% dos votos na capital e perdeu a eleição? Sim, perdi a eleição. E aí vem uma constatação clara, na Bahia existem muitas Bahias e no Brasil existem muitos Brasis. Erra quem mede um estado só pela sua capital ou pelas grandes cidades. Eu não cometi esse erro e sabia o que estava enfrentando, mas tem muita gente que numa avaliação simplória comete, e erra quem mede o Brasil, um país dessa dimensão, com o tamanho das diversidades regionais que nós temos, exclusivamente com um olhar, um foco em uma determinada região. E aí eu fui vítima. Então, a principal razão da minha derrota foi a polarização política do Brasil. Confesso a vocês que não me identificava nem com um lado nem com o outro. E não tinha um representante que eu pudesse chamar de meu. Talvez se eu tivesse um só candidato que eu pudesse dizer, olha, esse é o meu candidato, talvez minha história tivesse sido outra. Então, eu, de certa forma, paguei o preço da minha coerência, não fiz oposição ao governo Lula os 10 anos no Congresso, o período da Dilma, que eu fui prefeito, mantinha uma relação institucional de respeito, separava as coisas. O exemplo maior disso foi quando veio a pandemia, que eu bati na porta do então governador Rui Costa, o chefe da Casa Civil, e disse, olha, vamos esquecer tudo, deixar tudo de lado e vamos trabalhar juntos. E a Bahia foi um exemplo naquele momento. Entretanto, sempre fiz oposição ao PT. Então eu não ia apoiar Lula naquele momento, não tinha sentido. E também naquele momento, por uma questão de identidade, de convicção, não me sentia à vontade para apoiar ou fazer parte do governo do presidente Bolsonaro. Eu disse, eu vou seguir aqui minha trilha, minha caminhada, mesmo sabendo que aquilo poderia ser fatal como foi. Então, eu considero que sou vítima de uma polarização no Brasil que tomou contornos, porque se a gente olhar, fazendo esse mesmo corte de 20 anos, ou 20 e poucos anos para cá, né, um pouco mais, existia antes uma polarização, PSDB-PT, depois PT-PSDB. E essa polarização ela passa a ter contornos diferentes, muito mais personificados em duas figuras, quando você deixa de ser PSDB e PT e vice-versa e passa a ser Lula e Bolsonaro. É claro, e a gente pode em algum momento aprofundar as razões para tudo isso. A Lava Jato contribuiu de maneira decisiva, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, até porque considero que trouxe mais benefícios do que prejuízos para o país, apesar de ter cometido vários erros, mas naquele momento houve uma demonização da política, dos partidos, abriu-se espaço para um discurso em tese de outsider que não era outsider, e eu não acredito, confesso a vocês, não acredito em solução boa
que seja contra a política ou apesar dela. O que não quer dizer que a política sempre nos ofereça as melhores soluções. Mas ela precisa estar presente. E aí vem pandemia, vem aquele tensionamento entre as instituições, vem um certo temor em parcela da sociedade em relação à preservação dos fundamentos democráticos e, com tudo isso, Lula volta ao cenário. A gente tem uma disputa em 22, que foi a mais acirrada da história eleitoral do país, vencida com cerca de 1% de diferença nos votos, que traduz algumas coisas. Primeiro, que existe hoje uma polarização que é concreta, que é dominante e que extrapolou a política. Ela avançou para a vida das pessoas, para o ambiente familiar, para o ambiente de trabalho, para o ambiente de amigos. Então, essa polarização é concreta para uma parte da sociedade. E ficou muito cômodo para uma parte da sociedade dizer, não, eu sou desse lado ou eu sou daquele lado. Um dia desse, um amigo meu me dizia uma coisa que é fato. Ele dizia, olha, Neto, o difícil hoje é você exercer a capacidade de criticar, de ser a favor de certas coisas aqui e de certas coisas ali. Só que você hoje é carimbado. Porque se você, por exemplo, defende o casamento de pessoas do mesmo sexo e defende do outro lado uma economia mais liberal, um governo mais produtivo, acabou, você já está rotulado disso ou daquilo. Neste caso, você vira comunista e vira direitista ao mesmo tempo. Né? Então, assim, e de certa forma, eu fiquei enquadrado nessa. Porque eu não me imponho concordar com tudo de um lado nem de outro. E tem coisas de um lado que eu aproveito, de outros que eu aproveito, mesmo sabendo que o país vive esse quadro de polarização do nós contra eles. E no caso específico do Nordeste e da Bahia, é preciso compreender que o Lula ele construiu uma relação emocional e afetiva com as pessoas, e muito mais forte do que o petismo é o lulismo, misturado com um peso maior, proporcionalmente maior do que nas outras regiões, da máquina de governo. Então, antes de Lula chegar ao poder, a maioria dos governos no Nordeste eram PFL, PSDB, MDB. Aí essa realidade muda. Ela muda e ela se estende porque aí já não é mais apenas a força da máquina de governo, mas é também a soma disso com um elemento emocional que ele consegue representar e que ninguém na política brasileira, nesses anos todos, conseguiu representar de uma maneira tão forte, porque, no fundo, muitos nordestinos enxergam ali o exemplo do sucesso, o que cada um desejaria de ter para a sua própria vida, né? A projeção do seu sonho. Então, esse quadro é um quadro que se instalou, que a mim não me fez dizer assim, poxa, então agora vamos esquecer porque não muda mais isso na Bahia e tal. Eu não penso dessa forma porque eu quero contribuir também para mudar no Brasil. E aí eu vou já caminhar para o fim para dizer o seguinte, eu acho que o presidente Lula, de 2022 para cá, ele está jogando fora uma bela oportunidade de mudar isso. Porque quem decidiu a eleição não é quem é PT nem quem é esquerda. Quem decidiu a eleição, por pouco ali, é quem não queria Bolsonaro. Quem rejeitava mais Bolsonaro do que Lula. Então não foi propriamente uma escolha por opção, por amor, por identidade. Foi muito mais por exclusão e por rejeição. Só que essa parcela do eleitorado, que não é pequena, e que no caso da decisão específica de 22 foi 1% do eleitorado, ela hoje, boa parte, pelo menos eu assim enxergo, não se sente representada até então pelas ações do atual governo, que não tem sido plural. Quando a gente olha um governo muito dominado pelo PT, com brigas internas que não são poucas, certo? Um governo que não tem a mesma capacidade de articulação política que teve no passado, a começar pelo próprio presidente da República, o seu envolvimento, a sua dedicação pessoal,
nesse processo. Não sei se por saco, se por prioridade, se pelo quê, mas qualquer um que está no executivo, eu prefeito, eu tive 100% de todos os meus projetos aprovados em 8 anos, mas eu tinha que receber vereador, eu tinha que dialogar com a Câmara, eu tinha que conversar com lideranças, eu tinha que estar ali, no chão de fábrica, tá certo? Da política. E a gente não vê acontecer isso. E aí eu tenho dito, e eu sei que deixo alguns insatisfeitos, o senador Jacques Wagner, que é líder do governo, outro dia até me deu uma porrada, brigou comigo, porque eu disse aqui em São Paulo recentemente, e falei numa entrevista na Bahia, tem um pouco cheiro de mofo desse governo. Isso tanto na prática política, porque o caminho que eles escolheram não foi o caminho de uma discussão mais plural, de tratar da agenda do país, de ver o que é melhor para o Brasil, como é que eu cedo aqui em torno de tal tema, que caminho eu construo. Então, é aquela lógica do vamos para o varejo, emendas e cargos, com a base parlamentar que é artificial e que pode não dar essa tranquilidade e sustentação até 2026. 2023 foi um ano cuja pauta política dominante foi o dia 8 de janeiro, e isso deu um fôlego para o governo, aquele momento trágico da história do Brasil, que eu espero que nunca mais se aconteça, de atos criminosos, mas aquilo ali deu um fôlego para o governo durante um ano, só que 2023 acabou. E agora nós estamos em 2024 e as cobranças tendem a aumentar. A gente já viu qual é, quem sou eu aqui para falar com economistas, pelo amor de Deus. A única coisa que eu digo é que quando cheguei à Prefeitura de Salvador, não hesitei, logo no primeiro ano, de tomar todas as medidas mais duras possíveis, a começar que levei Mauro Ricardo, aqui de São Paulo, para ser meu secretário da Fazenda, das Cestiras. E quando eu levei ele, com a contribuição do então senador José Serra e do meu amigo Jutaí, eu fui pedir aos dois que convencessem, me ajudassem a convencer para levar Mauro para lá, porque eu precisava de um fiscalista. Aí ele disse, olha, eu vou, mas eu quero autonomia. Eu dei autonomia. E a gente virou a realidade de Salvador. E depois de equilibrar as contas, depois de fazer um sacrifício grande, depois da tempestade, veio a bonança. Salvador tinha o pior índice de gestão fiscal, a FIJAM-MED, né? O índice de gestão fiscal das capitais, nós éramos o último do Brasil. Eu deixei Salvador em primeiro lugar do país, por anos consecutivos. Hoje, inclusive, quer dizer, o último ano também estava em primeiro lugar na gestão do atual prefeito. Fiz superávit todos os anos do meu mandato. E fui o prefeito que mais investiu das capitais, eu falo, com recursos próprios do seu orçamento. Então, eu não vejo essa contradição entre equilíbrio de conta pública e boa prestação de serviço público, investimento em infraestrutura e atendimento ao cidadão. Eu não vejo. Só que o atual governo trabalha com a lógica só. Gastar, gastar e gastar. 2023, o Congresso, de certa forma, deu alguns cheques para o governo. Em 24, eu acho que vai continuar dando, não sei se com a mesma naturalidade. Tem aí um elemento nessa história que influencia, que é a eleição da presidência da Câmara e do Senado. Ela foi muito precipitada, e aí quem quer ser presidente da Câmara e do Senado não quer brigar com o governo. Não tem ninguém ali que se veja com viabilidade e que se coloque como oposição ao governo, por mais que uns sejam mais próximos e outros mais distantes. Então isso facilita, porque, outro episódio, os principais nomes na Câmara são líderes partidários, que estão postos aí, dirigentes partidários. Então, levam naturalmente um apoio de um tamanho de suas bancadas a votar com o governo, e às vezes a gente vê aquela briga do Arthur com o próprio presidente Lula e tal, a corda vai esticando, mas ela em seguida afrouxa. Eu acho que vai continuar sendo assim até o final desse ano, até dia 1º de fevereiro do próximo, quando acontecerá a eleição para a mesa da Câmara e do Senado. A partir daí, já não sabemos. Porque, é claro, a economia ela vai influenciar, na minha opinião, e aí com todo respeito a tantos economistas maravilhosos que nós temos aqui, eu, se tivesse que dar um palpite, eu acho que a economia sozinha não vai decidir a eleição de 2026.
ela sempre vai ser um elemento muito importante, mas eu não vejo um cenário de desastre econômico, não vejo um cenário de grande bonança, de um momento tão virtuoso. E aí, conversando com pesquisadores, cientistas políticos, etc., a gente percebe que outros e outros elementos vão pesar. Para fechar, certo? Eu considero que, de um lado, já está decidido qual é o jogo. O presidente Lula é candidato à reeleição. Não há hipótese de não ser, até porque todos nós torcemos que ele tenha saúde, e com um mínimo de saúde ele será candidato, na minha opinião. Não existe nenhum jogo ali sendo jogado para passar o bastão, para criar uma sucessão no campo do PT e das esquerdas. E do outro lado é a grande incógnita. Eu confesso que não vejo muito espaço no país para terceiras vias, e acho que terá que haver um movimento de um candidato que... isso tudo eu estou falando, não estou dizendo que vai existir, eu estou falando como uma hipótese de um jogo que possa se tornar mais equilibrado, um candidato que saia do centro, mas venha para a direita, que fure a bolha, que não fique refém do radicalismo, das ideias que são pregadas por alguns partidos, que eu me permitirei não fulanizar. Então não dá para ficar refém de pessoas, uma, duas ou três, ou quantas sejam, nem de partidos. Se alguém quiser fazer um caminho mais amplo, que fure essa bolha, que se distancie da pauta ideológica, que saia desse debate de costumes, que honestamente, e mesmo sabendo que isso agride ao ouvido de muitos, me perguntavam várias vezes: mas você é de direita ou de esquerda? Eu digo: eu sou do que é melhor para fazer pelas pessoas. Pelo menos de onde eu venho, lá na Bahia, isso pesa pouco. Você vai, claro, tem um ambiente ali de sindicato, de universidade, ou às vezes de um nicho de empresários, que a questão ideológica pesa. Mas o que a gente percebe no fim do dia é que a população quer resultado de governo. E é nisso que eu sempre me pautei. E foi por isso, por exemplo, que muitas pesquisas eram feitas em determinado momento da Bahia, onde o Rui Costa, do PT, era um governador muito bem avaliado, entre os melhores do Brasil, e ACM Neto, do então Democratas, o prefeito mais bem avaliado das capitais, sendo adversários políticos e oposição. Então, dessa maneira que eu enxergo o futuro, eu quero dar uma contribuição no que eu puder para melhorar esse quadro de polarização, de radicalismo, de divisão. Eu não vou me entregar a isso. É difícil hoje para quem resiste. O espaço fica muito limitado, principalmente porque quem é mais ouvido, e aí as redes sociais ajudaram muito a amplificar essa voz, quem é mais ouvido, normalmente, quem fala mais alto, quem grita mais alto são os radicais. E a gente sabe que uma parcela importante da sociedade, que pode ser de direita ou mais próxima da direita, que pode ser de esquerda ou mais próxima da esquerda, mas não comunga nem defende o radicalismo. Só que essa mesma parcela muitas vezes fica em silêncio. E o nosso desafio é dar voz a essas pessoas para que o equilíbrio e o bom senso, qualquer que seja o desenho de 26 e o resultado das urnas, possam prevalecer. E até mesmo para quem sabe, nós temos ainda 2 anos e 7 meses, né, do atual governo, até mesmo que esse atual governo possa melhorar as suas práticas, aperfeiçoar as suas práticas. Fato novo, nessa interrogação enorme que existe no campo da direita e da centro-direita, foi a decisão do TSE, não vou entrar no mérito dela, tenho a minha opinião, mas não quero abordar aqui, mas a decisão do TSE que coloca Bolsonaro inelegível. Eu não vejo horizonte para mudança nesse quadro da decisão tomada pelo TSE. Aí é que se coloca uma janela de oportunidade para o surgimento de novos nomes e novos quadros. É inevitável reconhecer que Bolsonaro é o maior eleitor nesse campo político, que dificilmente haverá espaço para que haja uma terceira via, mas que ou vai se construir um outro desenho, que não foi o de 22, e eu fico muito à vontade porque não participei disso, não apoiei, mas ou vai se construir uma outra forma de enxergar as coisas e um outro caminho nesse campo,
ou então, mais uma vez, nós vamos ficar entregues a uma disputa de rejeições que eu espero que não seja o que marque o futuro do Brasil, porque eu acho que nós somos um país muito forte, um país de um povo muito batalhador, um país que não dá para ficar dizendo é o país do futuro, não pode ser o país do futuro, mas é um país que, nos presentes, quando eu digo no presente, é no atual e nos passados, que eram presentes anteriormente, perdeu grandes oportunidades que eu espero que não voltem a ser desperdiçadas. Agradeço a atenção de todos e agora me coloco à disposição do debate. Mônica. Obrigada, Sérgio. Obrigada, prefeito. Obrigada a todos e a todas. Boa tarde a vocês. Prefeito, eu fui convidada pelo Sérgio, parceiro de longa data da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que também tem sido parceira de longa data em relação aos meus trabalhos. E eu fui convidada numa categoria que eu acho que é a que eu posso colaborar aqui, que é de alguém que junta a ciência política, por parte, portanto, da academia e da ciência, com a experiência dos últimos anos de liderar uma organização suprapartidária que apoiou candidatos e políticos do Brasil inteiro, especialmente no Congresso Nacional. Então, eu costumo dizer que eu sou privilegiada por duas razões. Primeiro, tive a oportunidade de estudar em universidades públicas gratuitas de qualidade, né, e fazer o meu doutorado nessa área também aqui na USP. E tive a oportunidade também de ver a política sendo transformada por dentro, numa instituição que, por ser apartidária e suprapartidária, me deu a oportunidade de falar com gente do Brasil inteiro. E eu queria começar, e aqui eu vou me ater a talvez duas perguntas, passo para o Sérgio para depois a gente abrir para o público, em relação ao aspecto que o senhor mencionou sobre o Congresso Nacional. Tem uma frase que eu adoro, que diz que dia após dia tudo parece igual, até que um dia a gente acorda e tudo está diferente. Essa frase é do Bill Watterson, de uma tirinha do Calvin e Hobbes, ou Calvin e Haroldo em português, que eu adoro. E recomendo que todos vocês leiam a coleção, porque é maravilhosa. E eu adoro essa frase, porque quando a gente olha para trás, para 2014, por exemplo, ali no começo da Lava Jato, eu concordo com o senhor que a sensação, por vezes, é que criminalizamos a política, criminalizamos os políticos e abrimos um buraco do qual a gente tem tido dificuldade de sair. Se isso é verdade, me parece que também é verdade que esse processo tem ganhadores ao mesmo tempo. Há perdedores, e talvez a sociedade brasileira tenha perdido, do ponto de vista de polarização, mas há vencedores. E o Congresso Nacional me parece um vencedor nessa arena, né? Então, nós tivemos ali uma série de reformas que, acertadas ou não, estão confluindo num parlamento menor, menos fragmentado, e com mais recursos à sua disposição, seja porque hoje temos um fundo partidário muito maior do que existia em 14, porque temos um fundo eleitoral que não existia em 14 e existe em 24 da ordem de 5 bi, seja por fim de coligação, por cláusula de desempenho, o fato é, e sobretudo emendas parlamentares, o fato é que temos um Congresso Nacional, me parece, muito mais poderoso do que a Constituição desenhou para ser, e muito mais poderoso do que foi no passado. Eu queria começar com isso. Se o senhor concorda com a minha avaliação de que o Congresso hoje é um ator mais poderoso, e qual é a sua avaliação, suas perspectivas sobre o futuro? Porque parte da crítica, e eu não posso deixar de mencionar o presidente Fernando Henrique Cardoso, que lá atrás dizia, olha, a opção pelo presidencialismo, ela pode nos dar dificuldades, porque o parlamento não é corresponsável pela produção de políticas públicas. Se o senhor concorda com isso, como é que a gente resolve isso para o futuro? Seria o meu início aqui, para colaborar com a discussão. Boa, Mônica. Primeiro, em relação a Lava Jato, eu queria mais uma vez afirmar que, mesmo com todos os defeitos que a operação carregou, eu ainda acho que ela foi mais benéfica do que maléfica para o país. E pós-Lava Jato, nós sentimos, pelo menos logo depois, uma certa mudança. Como, por exemplo, as campanhas das primeiras eleições pós-Lava Jato ficaram mais baratas. Só que depois isso voltou a piorar. E eu também vou evitar aqui de expor as razões, porque eu sei que geraria muita polêmica política. Tá certo? O senhor falou que não tinha amarras, hein? Não tenho não. Não tenho não. Eu vou lhe responder. Agora, então, essa criminalização da política, ela abriu espaço, já na eleição de 2018, que foi a mais influenciada pela Lava Jato, para o surgimento de
muitas surpresas no Congresso Nacional. Quadros novos, vindos de origens diferentes daquelas tradicionais. E aí observe que não dá para a gente aqui ser juiz da decisão da população, porque talvez alguns não tenham percebido a mudança da sociedade que acabou se expressando na mudança do perfil do Congresso Nacional. Ponto. E salve a democracia. Perdi a eleição para governador, na mesma noite eu estava lá parabenizando o governador que ganhou e reconhecendo o resultado das urnas. Então, o Congresso, ele sempre foi, né, no sistema democrático, a expressão da nossa sociedade. Ocorre que, antes da Lava Jato, tinha uma parte da sociedade que estava em silêncio, eu não vou dizer adormecida, mas talvez contida. Alguns podem dizer que viveram por um tempo envergonhados, vou chamar contida. E aí, quando vem a Lava Jato, quando vem a criminalização da política, quando vem à tona todos os erros cometidos pelo PT, em especial no governo Dilma, e as turbulências no governo do presidente Michel Temer, que teve contribuições extraordinárias para o país, mas foi um governo marcado por muitas turbulências, porque foi exatamente onde a Lava Jato teve mais força. Então, ali dá coragem, espaço e voz a uma parcela importante da sociedade que estava em silêncio e que, de repente, vai para as urnas em 2018 e se elege para o Congresso Nacional. Bom, aí vem o empoderamento do Congresso. O que foi que aconteceu? Quando eu era deputado, eu lembro que a gente lutava, suava a camisa para liberar 300 mil reais para a construção de uma obra importante no interior, e era uma festa, 300 mil reais. Hoje, 30 milhões por deputado não é nada. Tá certo? Eu acho que algumas conquistas foram importantes, principalmente a emenda impositiva, porque eu era oposição, sofria o pão que o diabo amassou porque era oposição. Fiquei na oposição até o fim, mas quantos são cooptados por causa da tal emenda e de outras coisas mais, que a gente sabe, de cargos, etc. Bom, então, mas o que foi que aconteceu? É bom lembrar. O presidente Temer, pela turbulência que viveu, por ter enfrentado aquelas duas votações que podiam ter resultado na cassação do seu mandato, teve que ceder. Para aprovar a reforma trabalhista, teve que ceder. Cedeu aqui um espaço. Você cedeu para deputado e para senador, para devolver, não devolve. Aí vem Bolsonaro e, na minha opinião, o governo dele comete um grave erro e desperdiça uma bela oportunidade, porque ele se elegeu sem dever nada a partido político nenhum. Tinha até bons quadros no governo em algumas áreas, tinha bons quadros, tá certo? Só que na medida que virou e disse assim, não, eu não vou tratar. E aí o caminho era tratar os temas e respeitando a institucionalidade, que para mim sempre foi mais importante. Aí chegou com a reforma da Previdência, a gente não pode deixar também de reconhecer que o Congresso Nacional, com todos os problemas que pode ter, mas ele vem apresentando, você disse isso de certa forma, Mônica, um perfil reformista, né? Importante para o Estado brasileiro. Só que a coisa, digamos, degringolou de vez na votação da reforma da Previdência. O governo que não tinha uma maioria no Congresso, que não tinha discutido institucionalmente com presidentes, etc., de partido. Eu, por exemplo, fui chamado algumas vezes, estive com ele, disse, olha, presidente, eu não quero aqui um cargo no seu governo, e nunca indiquei um servente para o governo dele, porque eu queria ter independência para colocar o que eu pensava. Mas nem sempre as nossas ideias significavam, aliás, quase nunca, ali a construção de algo que permitisse avançar. Bom, aí chega a reforma da Previdência, eles fazem uma negociação por parlamentar que foi a tônica depois que prevaleceu no governo. O governo Bolsonaro, ele encontrou um caminho que considerou mais cômodo para tratar com a política, abrindo mão de... E aí eu, presidente da República, não ia topar isso se fosse presidente. Como prefeito, não topei durante 8 anos. Respeito o espaço do Legislativo, acho que as emendas impositivas são necessárias, legítimas. Tem gente que criminaliza emenda, não é para isso.
realmente, muito deputado e senador bota aquele recurso para melhorar a cidade, para fazer alguma coisa importante ali na sua base eleitoral, porém, o governo, ele abriu mão de algo que é seu, que é a execução do orçamento. E, mais uma vez eu digo, espaço perdido para você retomar na política é muito difícil. Aí os deputados e senadores foram ganhando espaço, vieram as conhecidas emendas de relator, chamado por alguns de orçamento secreto, RP9, pode dar o nome que quiser. Mas o Congresso passou a ter um tamanho na execução orçamentária enorme. Aí Lula chega, eu acho que pelo menos no começo, o presidente Lula não estava muito ligado que a realidade mudou, que o Congresso não era mais o mesmo de 2002, quando ele assumiu o primeiro mandato. E isso, inclusive, justifica uma boa parte das tensões. O ano de 2023, eu aqui não teria os números exatos, mas a gente tem o sentimento dos parlamentares, houve uma diminuição, houve uma redução do limite e do espaço de execução orçamentária a critério do Congresso Nacional. E eu quero dizer aqui, eu acho que o Congresso tem aqui a sua responsabilidade, tem a sua parcela de autonomia e tal, mas não adianta, o governo foi eleito para executar as suas políticas. Sem dinheiro não faz. Então, não é possível que o governo, o executivo, não tenha a capacidade discricionária de definir as prioridades e alocar. E olha que quem está falando aqui tem muita independência em se tratando, tá certo, de um governo do PT. Então, assim, eu acho difícil isso mudar, realmente acho difícil. Então, o Congresso, ele se tornou mais poderoso, respondendo a sua pergunta, sim, no vácuo deixado, e aí isso tem uma trilha. Qual foi a trilha? Problemas no segundo governo de Dilma, problemas no governo de Temer e problemas no governo de Bolsonaro. E eu volto a dizer, não existe espaço vazio na política. O presidencialismo brasileiro sempre levou ao executivo muita força, né? Muita força. Mas quando o executivo ele fraqueja, cresce o Congresso e cresce o Judiciário. A gente não tratou aqui, mas o Judiciário também cresceu, e muito em cima de fragilidade do Executivo e de fragilidade do próprio Congresso, às vezes da omissão legislativa do Congresso em muitas pautas. Mas, no geral, o Congresso hoje é, sim, mais poderoso, é um Congresso reformista. Se é melhor ou não, aí são outros 500. São outros 500. Eu, particularmente, com o meu perfil, eu preferia ser deputado quando eu fui, do que hoje, tá certo? Mas fica a critério de cada um. Pode ir mais um. Prefeito, super obrigada. Eu queria agora puxar um pouco para a eleição 2024. A gente acabou de assistir o resultado da migração partidária e a gente tem o seu partido como um partido que passou por sucessivas transformações e que tem se colocado à direita do espectro político. Quando a gente olha o resultado dessa migração, dessa janela, a gente tem basicamente 3 partidos que hoje concentram boa parte das prefeituras no Brasil, que são o PSD, o MDB e o PL. Eu queria muito a sua avaliação sobre o que esperar dessa eleição 2024, também sobre o desempenho, o papel da direita nessa eleição, e o que esperar do seu partido e da sua liderança também para as eleições de 2026. A gente hoje sente falta de uma direita mais organizada e que possa se contrapor a uma direita radical, raivosa, que, como o senhor mesmo disse, muitas vezes instiga a polarização que a gente tem assistido. São esses meus 2 pontos sobre a eleição 24. Obrigado, Mônica, pela pergunta. Primeiro, o crescimento do PSD e do MDB, ele se deve fundamentalmente porque são os 2 maiores partidos que integram a base do governo e que não são de esquerda. Então, aquela turma que sempre está com o governo, não interessa qual, precisa buscar uma acomodação e aí encontra no PSD e no MDB 2 partidos que hoje oficialmente são base do governo. Lembre-se que na eleição passada de 20, o MDB foi o partido que mais perdeu número de prefeitos no Brasil. Pode ser que agora seja o que mais ganhe, certo?
na passada, influenciado ainda pela ressaca ali do governo de Temer, aquele período de Bolsonaro, que o MDB não era governo, agora é governo. Então, MDB e PSD são os dois maiores partidos da base do governo não esquerdistas. Por isso eles cresceram. Aí vem a eleição de 24. É engraçado porque eu tenho uma visão muito clara que eu posso, inclusive, agora falhar, errar, e as coisas podem mudar. Eu digo isso porque em 2018 eu não acreditava que Bolsonaro fosse se eleger presidente da República, e ele se elegeu. Então, eu não tenho bola de cristal, não sou dono da verdade, já falhei, já errei em outras análises, certo? Mas a experiência mostra, e aí eu trago a minha experiência, que a eleição municipal ela é fundamentalmente municipal. Tirando alguns poucos lugares, como é o caso de São Paulo, da capital, onde há uma influência muito grande da disputa nacional, do quadro nacional, mas, em geral, o que o eleitor escolhe e decide quando ele vai às urnas na eleição municipal tem a ver com a vida do dia a dia da cidade. É o buraco na rua, é a creche, se tem professor ou não, é o transporte se está funcionando ou não. É muito essa realidade. Outro ensinamento que a política me trouxe: existem duas eleições que de fato despertam paixão no Brasil: presidente e prefeito. Essas duas eleições são assim, quentes, mobilizam e tal. Presidente e prefeito. Governador e senador ali, governador lateral, senador bem lateral, deputado totalmente lateral e tal. É presidente e prefeito. Então, a eleição municipal, em geral, é marcada por questões muito municipais. Eu ganhei em 2012 a eleição para prefeito. Na época, Wagner era o governador da Bahia e Dilma era presidente da República. Num estado onde o PT já vai para 18 anos à frente do governo do estado. Tá certo? Me reelegi, meu sucessor venceu. Tenho vários exemplos de lugares onde não necessariamente o presidente da República, aliás, engraçado, né? Bahia, com essa história toda do PT, nunca o PT ganhou uma eleição para prefeito de Salvador na história. Enfim, há quem diga, e é por isso que essa experiência pode mudar agora em 24, que esse nível de polarização se tornou uma coisa tão forte e está ultrapassando tanto a política, que a influência do jogo nacional pode ser maior do que historicamente demonstrou ser agora nessa próxima eleição. Isso tende a gerar uma, digamos, predileção pelos palanques bolsonaristas no sul do país, no norte do país e no centro-oeste. E no nordeste, por uma preferência de palanques mais lulistas, digamos assim. Ainda assim, essa influência ela pode não se dar de maneira indiscriminada, talvez seja mais forte nas grandes que nas pequenas e médias cidades. O que na eleição geral é o oposto, certo? Mas eu ainda acredito. Então, Neto, qual é o seu palpite? Meu palpite é que a eleição municipal é municipal. E quando a gente olha, o PT e o PL, que são os dois partidos no campo de um lado e de outro, não devem sair com nenhuma vitória expressiva de capitais na eleição desse ano. Nenhuma vitória expressiva. União Brasil, que é o meu partido, nós temos hoje 12 pré-candidatos a prefeito de capitais. Bom, e aí, fechando, para lhe responder sobre União Brasil, nós nascemos num momento ali de pré-campanha, de pré-eleição em 22, muito movidos por um instinto necessário de aglutinação e sobrevivência, com histórias diferentes. Porque, goste ou não, nós que éramos democratas, PFL e etc., quer dizer, ali não era um cartório. Podia não ser aquele partido mais estruturado que vinha da base, mas
você não era um que decidia, não era a extensão da sua casa ou a sua vontade pessoal. O PSL tinha uma outra história. O PSL se tornou um partido com destaque muito em função da presença de Bolsonaro em 2018. Nós fizemos a fusão, passamos por um processo duro, traumático, interno, felizmente superado, e agora a gente caminha para construir um projeto para 26. Eu não posso falar aqui em nome do partido, eu posso falar em meu nome, do que eu penso e acredito. O partido ainda vai fazer essa discussão vai acontecer pós-eleição de 2024, então a gente não vai precipitar isso, a pauta agora é municipal, mas hoje nós temos internamente, né, nós temos talvez uma tendência majoritária que defenda ou a apresentação, que seria o ideal, seria a nossa prioridade, de um projeto próprio, e aí o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, surge naturalmente, pela experiência política que construiu e por ser um governador com excelentes resultados em duas áreas que são muito sensíveis à população. Então, Goiás tem o melhor IDEB do Brasil e Goiás tem os melhores resultados de redução de violência e criminalidade do país. Então, ele vem com essas credenciais, agora com a consciência que é necessário tentar construir algo maior, mais amplo. Como eu disse aqui, eu não vejo muito espaço para terceira via ou para uma divisão nesse campo. Claro que tem fatores que pesarão muito e que serão decisivos. O movimento político de outros governadores que estão nesse processo, do Tarcísio aqui em São Paulo, do Zema em Minas, do Ratinho no Paraná, do próprio Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, tá certo? E também, evidentemente, outra coisa que eu acho que vai pesar é a eleição do Congresso em fevereiro do próximo ano e como vai estar a avaliação do presidente Lula entre 25 e 26. Entretanto, a prioridade nossa seria construir um projeto cujo nome, que nesse momento nós podemos apresentar com muita segurança, sem outras variáveis, ou é o de Ronaldo Caiado, mas essa é uma posição nossa que eu lhe trago aqui muito mais como minha visão do que como algo oficial do partido. Eu estaria sendo egoísta se antes de fazer uma discussão interna eu já apresentasse um nome. Então isso vai ser feito a partir de 25, pós-eleição municipal. Perfeito, obrigada. Muito bom. Mônica, tem uma tentação de continuar discutindo temas partidários, da política institucional, mas eu gostaria de colocar aqui o tema que foi suscitado de maneira dramática por o Brasil todo o dilúvio bíblico que caiu sobre o Rio Grande do Sul por dias seguidos, uma enorme tragédia humana e ambiental. A pergunta acho que é do Cláudio Couto, que me chegou aqui. Prefeito, aí eu queria lhe escutar, são duas perguntas, na verdade. Esse é um tema que se tornará importante na disputa municipal deste ano, ou ele não tem muito lugar na agenda, né? É dever das lideranças políticas que têm mais visão de longo prazo trazer esse tema para a agenda? Como fazer isso? Como explicar para o cidadão comum que a precaução, a prevenção, muitas vezes o investimento cuja necessidade não é vista de imediato é fundamental no longo prazo? Então, esse desafio de convencimento da população. A pergunta que se desdobra é, digamos, se colocando na posição de prefeito, fazendo voltando um pouco a fita, né, e olhando Salvador e tal. E esse tema da mudança climática estava presente de alguma maneira no horizonte, os seus efeitos, o que foi possível fazer, o que não se fez. Se o senhor assumisse de novo a prefeitura de Salvador, sabendo o que hoje sabemos sobre as consequências de eventos climáticos extremos, alguma coisa diferente deveria ser feita? Bom, a pergunta é ótima, Cláudio e Sérgio. Vamos lá. Primeiro,
infelizmente, eu acho que esse tema não será tão relevante, exceto no Rio Grande do Sul, é claro, no Rio Grande do Sul será muito relevante. Mas, exceto no Rio Grande do Sul, eu não vejo em setembro e outubro o tema chegar com o relevo e com o destaque que ele precisa ter. Porque nós sabemos que as questões ambientais, de sustentabilidade, as mudanças climáticas, os efeitos nas cidades, eles sempre ficam em terceiro e quarto planos. E eu posso aqui falar com muita tranquilidade, Sérgio, porque nós fizemos diferente. Eu assumi Salvador no começo de 2013, eu já falei aqui, a cidade estava quebrada, não tinha dinheiro para nada. E aí, logo com pouco mais de 1 ano e meio de governo, não, 2 anos de governo, logo no começo de 2015, vem a maior chuva dos últimos 30 anos em Salvador. Salvador, diferente das cidades do Rio Grande do Sul, o maior problema nosso, em função da topografia da cidade, é que a cidade é muito constituída em morros e encostas. Então, naquele ano de 2015, morreram 14 pessoas vítimas das chuvas em Salvador. E ali veio uma consciência, eu volto a dizer, a gente tinha 2 anos de governo apenas, mas veio uma consciência que aquele era o maior desafio da prefeitura e da cidade. Eu dizia à minha equipe constantemente, olha, as pessoas acham que o maior evento que acontece em Salvador no ano é o carnaval. Mas não. São as chuvas. Que lá, normalmente, começam no final de março e se estendem até setembro com intensidade, sendo que os meses de abril e maio são meses críticos. Bom, o que é que eu fiz ali? E eu falo com muito orgulho, gente, porque de 2015 para cá não morreu mais uma pessoa vítima de deslizamento de encosta em área pública na cidade de Salvador. Não morreu mais uma pessoa, né? De 2015 para cá. Mas isso nos impôs uma mudança de mentalidade e nos impôs a necessidade de investimentos que a cidade não tinha visto até então na área de defesa civil e de sustentabilidade. Eu vou rapidamente aqui dizer o que nós fizemos. Primeiro, tragédia. Tragédia não tem espaço para oportunismo, nem na política, nem fora dela. Eu lembro que os meus adversários, nos primeiros dias, quiseram politizar e me massacrar, e depois todos caíram do cavalo, porque não tem espaço para isso. O cidadão não aceita. Tragédia é momento de união, é momento de deixar briga e divergência de lado. E me causa uma tristeza profunda quando eu vejo no Rio Grande do Sul pessoas se aproveitarem ou tentarem se aproveitar, na política e fora dela. Então, primeiro, não tem espaço para oportunismo. Segundo, é fundamental uma reação imediata, que é basicamente de assistência a quem foi afetado. Como é que você vai procurar, no mais rápido espaço de tempo possível, devolver a normalidade mais próxima, também possível, à vida daquelas famílias e daquelas pessoas? Isso é o imediato. Aí vem o segundo momento, que é um segundo momento quase que concomitante a isso. Pelo menos foi para nós lá. O que é que eu fiz em Salvador? Eu bati na porta e chamei um querido amigo, que alguns de vocês conhecem, que é ex-ministro, e foi senador também, Valdec Ornelas. Uhum. Chamei Valdec e disse, Valdec, eu preciso montar aqui um plano de médio e longo prazo e eu quero que você me ajude coordenando isso. E ali nós traçamos uma série de metas bem concretas e passamos a trabalhar focados. Bom, de um lado, investindo em capital humano, que normalmente as cidades e os estados não têm. Você vai para a Defesa Civil, normalmente são órgãos limitados. Você vai para as secretarias de sustentabilidade, ou não existem, ou são cabide de emprego político. É quase que a regra.
nós fizemos vários concursos públicos para profissionais especializados na área que a prefeitura não tinha. Ampliamos os que a prefeitura já tinha. Então, primeiro, investimento em capital humano. Segundo, investimento em tecnologia. Aí, nós fomos construir toda uma rede de medição das chuvas e de tentar antecipar, prever qual seria o efeito daquela chuva na cidade. Isso tudo, repito, investindo pesado em tecnologia. Aí vem, associado à tecnologia, o envolvimento das pessoas. Então, por exemplo, hoje, quando sobe um pouco o nível de chuva nas áreas de maior risco na cidade, acontecem 2 eventos imediatos, são automáticos. É acionada uma sirene em toda a comunidade e cada morador recebe, ou por WhatsApp ou por SMS, uma mensagem dizendo, sai de sua casa, e ele já sabe para onde ir, porque tem treinamento constante. Já sabe para onde vai, porque o mais grave, que é a morte, a gente evita. Aí vem um outro aspecto, investimento pesado em infraestrutura. Então eu peguei as principais áreas, as encostas mais sérias, contenção de encosta, trabalho de microdrenagem, aplicação de geomantas. Aí foram investimentos pesadíssimos, tanto que, óbvio, tá certo? Não houve novos deslizamentos nesse período, porque muito dinheiro foi colocado nessas áreas. Certo? É fundamental exemplos que toquem. Aí teve uma área que chamava Barro Branco, um lugar muito pobre de Salvador. Nesse episódio de 2015, com o deslizamento da encosta, uma casa matou de uma mulher, uma moça, né, na casa dos seus 30 e poucos anos, ela perdeu de uma vez só um filho, um irmão e a mãe. Então, a vida daquela mulher acabou, né? De uma vez só. Poucos anos depois, a gente reconstruiu tudo com a devida proteção, casa nova, com todo o mobiliário, com tudo. A gente pega, dá a ela. Ela chora, se acaba de chorar, dizendo, olha, Neto, hoje eu voltei a ter alguma alegria na minha vida. Então, mas isso não se faz em um dia. E aí uma coisa que é preciso ter consciência no caso do Rio Grande do Sul é que, por mais que o Ministério Público flexibilize, os tribunais de contas flexibilizem, vai levar tempo, vai demorar. E olha que a tragédia lá não tem comparação. Pelo menos minha geração não viu nada parecido acontecer no Brasil. E aí vem o elemento de longo prazo, que esse mexe muito mais profundamente na estrutura e na própria cultura de como lidar com os fatos, que é investir em prevenção, em resiliência e sustentabilidade. Então, na época, a gente buscou a Fundação Rockefeller, que dá um apoio a cidades resilientes. Nós fizemos o plano de resiliência. Salvador tem o seu plano de resiliência e segue o plano, porque não adianta você ter um plano se você não segue o plano. Salvador, depois, criou, com a visão de 30 anos, os seus compromissos com a agenda da sustentabilidade. No meio disso, nós tivemos a oportunidade de sediar aquela reunião preparatória da ONU para a COP nas Américas. Eu tive até que dar uma engrossada com Bolsonaro, porque ele cancelou a COP que ia ser no Rio, né, no Brasil, e queria também cancelar o evento preparatório em Salvador. Nós mantivemos. Ali eu consegui, na época, com o prestígio de ser prefeito, levar governadores, prefeito de várias cidades importantes, governadores de estados importantes. Foi um momento impactante, porque a gente ali conseguiu, com financiamento internacional, iniciar a construção do plano que foi concluído e está em execução, de adaptação da cidade a todos os efeitos das mudanças climáticas. Então, hoje, Salvador tem 3 planos que se complementam, que conversam entre si e que são um norte para a cidade. Claro, a gente não pode chegar e dizer, olha, pode cair, Deus me livre, uma chuva enorme e pode voltar a ter vítimas. Mas esse é um trabalho que está sendo feito. E a lição principal, e isso me preocupa muito em relação ao Rio Grande do Sul, por ter uma visão de que vai demorar,
A lição principal tem que ser política de Estado, não pode ser política de governo. É difícil construir esse pacto num Brasil tão dividido, tão polarizado, tão imediatista, que um chega e quer desfazer tudo que o outro fez antes. No nosso caso, para a gente tentar blindar, tudo foi encaminhado para a Câmara, virou lei, a gente envolveu os agentes da sociedade e aí você vai perguntar, está tudo resolvido? Claro que não. Temos muitos problemas. Só que, e aí eu não vou gastar o tempo de vocês, porque são muitas coisas que foram feitas nesse período no campo do meio ambiente, mas hoje a cidade está muito melhor do que estava há 12 anos atrás. E a projeção é que ela esteja muito melhor ainda daqui a 12 anos, se essas políticas tiverem continuidade e se esses planos forem realmente seguidos. Posso seguir, Mônica? Você quer? 2 e 2. O senhor fez uma frase muito, muito feliz, que no momento da tragédia não pode haver oportunismo, não pode haver divisão. Tem que ter política de Estado, não pode ter política de governo. Eu acho que essas mesmas frases se aplicam ao tema da mudança climática. E aí nós temos um problema no campo da direita. Uma parte da direita brasileira é negacionista da ciência, né? O Bolsonaro é a expressão disso. Então, minha pergunta é a pergunta, e não tenho a menor dúvida, digo isso não porque esteja na tua frente, mas conheço a tua trajetória e acabo de ouvir o seu relato. Não é a sua maneira de ver as coisas, né? Então a pergunta é, como fazer com que a direita brasileira, nós precisamos ter uma direita organizada, representativa, moderna no Brasil, ela incorpore e internalize esse tema da mudança climática. Vamos tomar o tema do setor do agro, onde a União Brasil tem uma representação importante, é natural, basta ver Goiás, né? O agro precisa entender que a mudança climática afetará os seus negócios, né? Gostaria da sua... O Rio Grande do Sul agora afetou. Exatamente. Muito. Gostaria da sua visão, digamos, de como é possível, como se esse debate se dá dentro da União Brasil e mais amplamente nos setores da direita brasileira, e que papel o senhor acredita que possa assumir no sentido de ter uma liderança construtiva nessa área. Primeiro, Sérgio, que eu concordo com tudo que você colocou. Aliás, uma das coisas que de fato me afastou do ex-presidente Bolsonaro e do seu governo foi não concordar com essa posição de questionar a ciência. Inclusive, na pandemia, eu nunca hesitei, sempre coloquei a vida em primeiro lugar e fui cobrado, questionado, confrontado por segmentos que historicamente sempre votaram em mim, mas tinha consciência que era o certo a fazer, tá certo? E acho que ele pagou um preço alto por conta disso, que foi perder a eleição. Tenho dúvida que se Bolsonaro tivesse colocado máscara, tivesse tomado uma injeção, tinha ganho com a eleição. vacina, Tinha ganho eleição. E deixasse para prefeitos e governadores assumirem os ônus de fecha ou abre, porque lá eu assumia a minha responsabilidade, quem anunciava era eu, quem defendia e sustentava era eu. Então, ele tinha vencido as eleições. Tá certo? Então, o que você chamou aí de negacionismo, de confronto à ciência, acabou custando a eleição de 2022. Portanto, um preço muito alto. E eu concordo inteiramente com você que não há espaço para uma nova direita ou uma centro-direita, como queira chamar, e eu volto a dizer, eu não gosto muito desses rótulos não, tá? Às vezes eu me afasto disso, mas vamos assumir. Não há espaço para um trabalho que una o país se fechar os olhos para a ciência e mais especificamente para a questão ambiental. Não há espaço. Tem que incorporar para valer. E tem exemplos que fazem. Tá? Então é importante a gente não generalizar, mas talvez buscar o que hoje é exceção e tentar fazer com que isso se torne uma regra. Porque é verdade também que existem os negacionistas, existem os que metem o pau na questão ambiental. Agora, a decisão, e aí eu volto para o início da minha exposição, para 26 é essa.
vai falar mais alto o negacionista ou o cara que tem uma visão de que sem incorporar e trabalhar na agenda ambiental não vai? Eu prefiro que seja essa daqui, e só ganha assim, na minha cabeça. União Brasil, dentro dos nossos limites, fora o que cada gestão pode oferecer, e eu falei aqui alguns exemplos da minha, mas esse ano, e é uma contribuição singela que a Fundação vai dar ao debate eleitoral, mas que eu acho relevante. Nós estamos preparando, e meu desejo é lançar em Belém do Pará, até Belém do Pará, porque vai sediar a COP, então tem hoje todo um simbolismo até o próximo ano. Lançar em Belém do Pará uma cartilha que nós preparamos, completa, que vai orientar, e aí não é apenas para candidatos do União Brasil a prefeitos e vereadores, mas que vai orientá-los, inclusive trazendo uma visão muito prática, porque eu digo, olha, falar em SG e etc., na teoria, bom, o cara que está lá no interior do Piauí, como é que ele pode incorporar isso no rol de compromissos e do seu programa de governo para depois adotar como prática, caso eleito, e aquilo vai de alguma forma fazer diferença, porque e eu falava muito lá nessa reunião da ONU em Salvador, as prefeituras, o poder local, ele tem um papel muito maior do que a gente imagina. As grandes legislações, os grandes eixos são nacionais, mas a prática do dia a dia está no plano local. Isso passa por muita coisa, inclusive, por exemplo, por licenciamento, que é uma tarefa onde as prefeituras têm uma participação muito grande. Então, nós estamos lançando esse trabalho, que é um trabalho completo, com muita grafia, uma visão bem prática, que vai ser tanto impresso como também disponibilizado de maneira virtual para todos os nossos candidatos. Nós vamos provocar que eles assinem uma carta de compromissos com essa agenda. E eu quero dizer a vocês uma coisa, isso não foi pensado pós Rio Grande do Sul, foi pensado antes do Rio Grande do Sul, já está pronto, já está no forno. Claro que ganha agora um peso maior com o que aconteceu, mas é uma contribuição, por exemplo, que a Fundação pode dar e é uma sinalização que nós vamos dar. Então não há hipótese do União Brasil, pelo menos eu falo pela maioria do partido, não posso falar por todos os membros do União Brasil, mas não há hipótese da gente participar da construção de uma agenda negacionista ou que vire as costas para o meio ambiente, para os efeitos das mudanças climáticas no nosso país. Inclusive, e aí eu fecho, acho que o agro tem muito a contribuir, porque também não dá para generalizar. Tem muita gente no agro preocupada, tem muita gente no agro investindo em tecnologia, buscando apoio e suporte de recursos humanos que pensam como conciliar o desenvolvimento agroindustrial, a expansão do parque agrícola no Brasil, sem ofensa, sem agressão, com respeito ao meio ambiente. Tem muita gente que tem essa visão. E eu acho que é possível, sim, não é do meu partido, mas eu não me furto de fazer, por exemplo, uma observação em relação ao trabalho do governador do Pará, Helder Barbalho. Helder não é um cara de esquerda, que eu saiba, e não é PT. E ele está fazendo um bom trabalho nessa agenda ambiental e está ganhando destaque, então dá para fazer. Está convidado a vir à Fundação Fernando Henrique Cardoso. Está faltando definirmos a data. Mônica, eu sei que você... Só para dizer rapidamente que o governador Ronaldo Caiado, durante a pandemia, divergiu do Bolsonaro, rompeu com o João Paulo. Ele é médico. E o Malafaia, o Silas Malafaia, no comício do Bolsonaro, foi 700, 800 mil na Paulista, ele estava presente. E o Malafaia disse que a candidatura que o Ronaldo Caiado estava pedindo apoio de uma forma interesseira, porque ele tinha sido contra. Então, o Ronaldo Caiado tomou essa posição claramente contra o Bolsonaro. Eu acompanhei, é bom o senhor observar isso, eu acompanhei de perto, porque o ministro da Saúde era o Mandetta, naquele período. Quando o Mandetta foi demitido, o Ronaldo, ele ali teve uma posição firme, e é bom dizer
que inclusive o Bolsonaro depois acabou lançando um candidato a governador de Goiás, como também teve na Bahia, representando o partido dele. Acho que muito também em função das divergências que aconteceram naquele período da pandemia. O senhor está coberto de razão. Caiado, como médico e como homem público, defendeu até o último instante a preservação da vida e tomou as mesmas medidas que nós tomamos. Mônica, eu tenho perguntas interessantes aqui da plateia, mas Também Também estou conectada com a sua Então vai você primeiro. Que eu não estou conectada com a sua plateia. Você recebeu uma da Flávia Tavares, do Canal Meio? Que você queria fazer? Então, Flávia, faz você. Cadê a Flávia? Flávia, foi escolhidíssima por nós dois. Vou eu. Não, vai você. Flávia, é sua, então. Prefeito, são duas perguntas, tá? Sobre parte da conversa que a gente teve antes. O senhor falou do PSD e do MDB como maiores partidos da base do governo não esquerdista. E União Brasil, na opinião do senhor, não é base? Como o senhor avalia o comportamento do partido que tem 3 ministérios? E a pergunta na sequência é, o senhor se disse vítima da polarização na derrota da eleição de 22. Ela certamente tem um efeito prático político inegável. Mas o senhor acha que é possível normalizar o bolsonarismo como uma força antagônica ao lulismo, sendo que um dos lados, obviamente, o bolsonarismo, é antidemocrático? Não seria um erro da centro-direita fazer isso? Bom, Flávia, lhe agradecer pela pergunta, pela contribuição. Vou começar pelo começo. União Brasil, você perguntou se é base ou não é base e a questão de 3 ministérios. Eu, como secretário-geral do partido, assim como o atual presidente em exercício, que assume em definitivo a partir do dia 1º de junho, e eu me torno o primeiro vice-presidente, nós nunca fomos chamados pelo governo para discutir absolutamente nada, e não tivemos nenhuma participação na indicação de qualquer ministro. Ninguém pode abrir a boca para dizer que a União Brasil é base do governo. Nós temos instâncias decisórias, a instância partidária ela é comandada pela Executiva Nacional e pelo Diretório Nacional, que jamais tomaram posição de adesão à base do governo. Então, é importante destacar isso. E nem sei se o governo ele fica muito feliz com o quadro de votações que a gente tem e até mesmo com a posição de boa parte dos líderes do partido. Bom, mas existe um fato concreto, inegável, que é a presença dos ministros Celso Sabino e Juscelino, deputados federais, que neste caso representam a bancada da Câmara, que ainda assim nem sempre vota com o governo, ou vota dividido, ou às vezes com oposição, mas tem 2 deputados federais, e nós respeitamos, isso não passou por nós, são 2 deputados que merecem meu carinho, minha atenção, meu respeito, mas são indicações da Câmara Federal e a dinâmica da Câmara. Em relação ao Senado, tem a presença do Valdez, do ministro Valdez Góes, que é inclusive do PDT, não é nem do União Brasil, mas numa articulação que foi feita com a bancada do Senado, em especial com o meu querido amigo, e espero, presidente do Senado do Partido Próximo Ano, Davi Alcolumbre. Isso pode parecer uma contradição e, de alguma forma, não deixa de ser, quero aqui ser bem sincero. Não, eu seria incoerente, né? Mas, claro, eu tenho que dizer o que eu penso. Aliás, até outro dia eu falava com um assessor meu, ele dizia, pô, mas você falou tal coisa. Bom, eu vou ficar calado, eu vou dizer o que eu penso. Agora, eu acho que até a gente conseguir ter um horizonte mais concreto para 2026, a gente vai ter que administrar essas situações internas, né, de diferentes opiniões. Isso não quer dizer que A é melhor ou B é pior. Não quer dizer, pelo amor de Deus. Só que haverá um momento que o partido vai ter que se unir. Num caminho ou em outro vai ter que se unir, é inevitável. Agora, é importante deixar claro que é uma posição das bancadas e que isso não passou em nenhum momento. Aliás, é uma das críticas até que eu faço ao governo, não por não ter chamado a gente para dialogar sobre o Ministério, porque eu não queria participar de uma discussão dessa jamais. Mas nunca chamou, acho que não é o Brasil, nem outros partidos que hoje também têm ministros, para discutir a agenda do país.
Isso é um fato. Finalmente, em relação a esse campo da centro-direita, da direita que você colocou, o bolsonarismo, não dá para a gente deixar de reconhecer, e aqui eu falo com muita tranquilidade, porque eu, em 2022, me mantive até o fim neutro na disputa, porque eu já disse aqui, não me identificava com um lado nem com o outro, e acabei sendo vítima disso, né? Mas não reconhecer que Bolsonaro é o maior cabo eleitoral ou o maior eleitor no campo da direita é fechar os olhos para a realidade. Eu estou só numa constatação objetiva, não estou fazendo juízo de valor, estou constatando. Agora, a questão é, nós vamos deixar que o tom da construção e do desenho para 26 seja dado exclusivamente em torno de uma figura, ou nós vamos fazer um trabalho para que esse tom, que o que puxe sejam outras coisas, passem por outros fatores? Essa é a questão fundamental. Eu respondo dizendo, se o campo da direita, no que eu incluo parte da centro-direita e tal, se não furar a bolha, a chance de perder a eleição é grande. Se não unir e não furar a bolha, então se ficar preso ao negacionismo, que a gente citou aqui, ou a essas pautas mais de costumes, etc., pode novamente ter uma guerra de rejeições no Brasil, e aí o menos rejeitado ganha, certo? Então é importante, fundamental, que os elementos que decidam 26 sejam maiores, mais amplos do que uma só pessoa, não interessa quem, ou um só partido, não interessa qual. Se a receita for a mesma, o resultado pode acabar sendo o mesmo de 2022. Tomar ainda essa contradição que parece uma contradição e chegamos à conclusão que é uma contradição. O que explica essa contradição? O que explica essa contradição é o sistema eleitoral. É um sistema eleitoral de lista aberta, proporcional, em que os deputados eleitos, embora sejam eleitos dentro da chapa partidária, pelo coeficiente, dentro do coeficiente do partido, eles agem como se eles tivessem um mandato individual. E essa extrema individualização do mandato, ela acabou sendo exacerbada pelo chamado orçamento secreto e os seus sucedâneos, né? E é a maneira pela qual os custos de campanha, para não dizer o financiamento de campanha, têm engordado no Brasil, né? Eu posso dizer isso com tranquilidade, né? É uma constatação. Quer dizer, o STF proibiu o financiamento privado em nome, enfim, da higiene política, e o problema entrou pela porta dos fundos, né? Isso está acontecendo pelo Brasil afora. Então, para que não... Como é que resolve esse problema desta anomalia? É um partido cuja direção é de oposição, e partido que perde a eleição tem que ir para a oposição. Numa democracia precisa fazer oposição. A oposição é tão importante quanto o governo. E a fronteira entre essas duas coisas precisam ser claras, né? Não chegou a hora de enfrentar o tema do fechamento da lista partidária? Tem possibilidade disso? Eu sei que não é fácil, porque individualizou tanto o mandato que a direção partidária conseguir convencer os seus parlamentares de que é hora de o Lavareda tem uma boa expressão, tá no Lavareda, melhor não falar em fechamento da lista partidária, que parece uma coisa antidemocrática. Fala em ordenamento da lista partidária. Né? Parece um eufemismo, e é um eufemismo. Né? E qual é a sua avaliação sobre a necessidade e a possibilidade de avançar nessa direção? Porque, francamente falando, difícil organizar a política brasileira sem mexer nisto. Olha, Sérgio, a pergunta é muito interessante. Primeiro, a gente vê movimentos que impressionam. O sujeito hoje, ele se elege, ele é diretamente beneficiado pelo tempo de televisão do partido e pelos recursos do fundo eleitoral.
E aí passa a eleição, como existe a regra da fidelidade partidária pelo menos por 3 anos e 3 meses, mas muita gente chega, já se compromete com o partido vizinho, já organiza a sua vida no partido vizinho e já negocia o seu passe para 3 anos e 3 meses depois e fica esperando o tempo passar. Eu, no princípio da minha trajetória política, eu era contra as listas fechadas. E eu mudei. Eu fui vendo as anomalias, os defeitos, e já ainda como parlamentar, depois como presidente do Democratas, que fui, eu passei a defender as listas fechadas. Claro que uma reforma política que trouxesse o sistema de listas fechadas precisaria também impor algo que é delicado no Brasil, mas eu faço essa observação, que é uma ampla reforma partidária. Porque o problema das listas fechadas hoje é que, vamos lá, vou ser generoso, 70% dos partidos são cartórios. Não tem democracia dentro dos partidos. É isso, são cartórios. São partidos que têm dono. Eu nunca vou esquecer no dia que eu fui propor a Luciano Bivar a fusão, ele disse, olha, eu estou vindo aqui fazer uma coisa que eu não conheço um presidente de partido que tenha feito. Estou lhe entregando aqui minha cadeira, abrindo mão. Porque o presidente de partido fica ali, ele tem uma estrutura, ele está sentado na mesa na hora da negociação, então ele quer manter aquilo para o resto da vida. Certo? Então não adianta uma reforma política que traga lista partidária se não houver reforma partidária. Para ter vida partidária, democracia partidária. É um absurdo a gente ver a maioria dos partidos no Brasil sob comissões provisórias. Provisórias que, eternas. a Nacional chega lá, intervém, tira A, bota B. Desculpe, na Bahia a gente usa uma expressão, é um mangue. Tá certo? Então precisava ter essa reforma partidária. Aí, você vai perguntar, Neto, o que eu dizia? Olha, o Congresso ele sempre tem uma visão muito para o dia de amanhã, né? Então, quem está eleito nesse sistema dificilmente vai querer mudar. E diz, a gente vamos jogar isso para 3 eleições adiante, que é o tempo de fazer a reforma partidária, é o tempo de mudar a mentalidade da vida interna de cada partido e é o tempo de separar o interesse imediato de cada parlamentar que resiste a essa mudança no sistema eleitoral. Não aconteceu. Eu passei os meus 10 anos no Congresso, de lá para cá já se vão 12 anos, 12 não, muito mais, 22 anos, e nada mudou. Eu, infelizmente, sou cético. Acho que para mudar precisaria de crises e escândalos que colocassem tão sob questionamento o nosso sistema. Aí você dizer, bom, a Lava Jato que fez o que fez. No seio da Lava Jato cai uma presidente por impeachment, ex-presidente do Legislativo preso, governador preso, tal. Não foi capaz. Será que alguma coisa será? Realmente eu não sei. Não tenho, eu já perdi, de certa forma, a minha esperança da gente ter uma mudança radical. Um outro caminho que seria intermediário, melhor do que o atual. Para mim, o atual é o pior que tem. Porque você disputa com seu colega de partido. Uhum. Com dinheiro público. Ainda tem isso. Com dinheiro público. Outro caminho seria o voto distrital. Né? Poderia evitar essa coisa da disputa com o colega de partido, dar um senso um pouco mais de corpo, mas você está coberto de razão. E eu posso lhe dizer isso, fazendo a meia-culpa da classe política, apesar de não me incluir nisso, porque na minha vida eu só tive uma filiação partidária até hoje. Comecei no PFL, Democratas, União Brasil, e nunca mudei. Nunca tive que assinar mais de uma filiação partidária. Só que é o interesse de cada um que prevalece. O deputado se elege, o senador se elege, principalmente o deputado já está pensando na próxima eleição. No executivo, com o advento da reeleição, para muitos também se tornou isso. Eu sou a favor da reeleição, né? Mas para muitos se tornou isso. O cara senta no primeiro dia, ele já está pensando tudo que ele, para a eleição seguinte, se manter ali no poder, e aí o individualismo certamente prevalece, e é culpa de quem tem mandato, é culpa dos partidos políticos, e é tudo relacionado a esse sistema que, na minha opinião, pior não poderia existir.
Nós estamos nos aproximando aqui do final. Tem uma série de perguntas que nos chegaram sobre polarização, é possível despolarizar, mas acho que esse tema foi esgotado e coberto aqui na nossa conversa. Então, Mônica, faça aqui a pergunta final. Tá bem. Eu tento me conter para não fazer a finalíssima. Tá bem. Prefeito, o senhor falou sobre culpa dos partidos e sobre o papel dos partidos a partir dessa pergunta do Sérgio. Eu queria fazer uma pergunta minha e do Marcelo, que está na plateia, que é sobre a baixa representação feminina hoje na política, né? Nós sabemos que tivemos avanços, a legislação hoje prevê que mulheres disputem, que mulheres, que é o grupo subrepresentado politicamente, tenham reserva de vagas na campanha, não no parlamento, na ordem de 30%, e sabemos que isso é importante, mas é insuficiente para aumentar a representação feminina. Tem se mostrado assim desde a década de 90, se eu não me engano, quando isso foi instituído. A nossa dúvida, e ela é comum, é a sua visão sobre o assunto, o que pode ser feito para que a gente diminua essa subrepresentação de grupos, mulheres, negros, LGBTQIA+, por exemplo. E aí a pergunta dele é mais específica até, é sobre o que a União Brasil tem feito ou vai fazer para que se superem obstáculos e diferentes formas de violência, aqui a pergunta é especificamente sobre violência, que dificultam a representação feminina e de grupos minoritários nas eleições desse ano. Então ela é focada em violência e eleições 24. Obrigado, Mônica e Marcelo. Primeiro, de fato, o Brasil tem uma dívida histórica com as mulheres, o que gera uma subrepresentação enorme. Poucos são os países democráticos no mundo que têm um percentual tão pequeno de presença das mulheres ocupando mandatos e cargos eletivos como o Brasil. Segundo, de maneira muito clara e direta, eu não sou de rodeio, eu defendo a existência e a reserva de vagas, não de vagas de candidatas, mas de vagas de eleitas. Eu acho que só assim a gente vai dar realmente um salto maior, um salto diferenciado. Inclusive, no próprio sistema de lista fechada, você pode ter, na ordenação de lavareda, você obrigar que haja uma alternância, etc. Então, na minha cabeça, esse problema ele só vai ser... Claro, nós tivemos avanços, a existência das cotas de fundo eleitoral e da própria reserva de vagas de candidatos já é um avanço, mas não resolve. Para esse avanço ser mais significativo, tem que aprovar uma reserva no número de eleitas, no caso, para as mulheres, e eu, em particular, sou a favor. União Brasil é a favor dessa posição. O líder da bancada na Câmara Federal, o deputado Elmar, sempre defendeu isso. Então, é algo que a gente pode, com muita tranquilidade, trazer aqui, porque é o nosso pensamento. Sobre a violência contra as mulheres, primeiro de uma maneira ampla, depois em particular na política, a gente sabe que é também resultado desse Estado excessivamente machista e dessas dívidas históricas que dominam o Brasil e deram espaço. Aí tem N motivos, mas um dos mais importantes tem a ver com segurança pública, com a capacidade do Estado brasileiro de proteger as suas mulheres, com educação, fundamental pontuar isso. Nós temos, no União Brasil, algumas mulheres que destacam, mas eu queria citar especificamente o trabalho da professora Dorinha, que é senadora, que tem uma atuação muito forte nesse campo. O União Brasil tem um movimento em todo o país chamado União Lilás, que é basicamente rodar o país falando e apontando essas situações de violência contra a mulher e defendendo políticas públicas de reversão desse quadro. Temos algumas candidatas a prefeitas de capitais. Eu, inclusive, estou indo na sexta-feira para Campo Grande para lançar a pré-candidatura da deputada Rose Modesto. No final de semana, agora, foi lançada a pré-candidatura da deputada Iandra, lá em Aracaju.
Então, só para citar 2 exemplos, temos outros de candidatas a prefeito, pré-candidatas a prefeita. Lá, as nossas regras de vigilância do não desvirtuamento da aplicação dos recursos são muito fortes, que é outra coisa, as tais candidatas laranja no processo eleitoral. Lá nós somos muito rigorosos em relação a isso, mas a gente só resolve essa questão aprovando reserva de vagas para eleitas, na minha opinião. Finalmente, para não deixar de só um ponto, uma pincelada sobre como é que desfaz a polarização, né? Eu acho que se a gente tiver um horizonte de novos personagens como principais vocalizadores dos polos políticos, e aí eu não falo de um personagem só, porque quando você fala de um só, você já pressupõe que a política está ali muito marcada pelo individualismo e vai continuar muito determinada pelas pessoas, mas com a projeção de novos personagens em um campo e outro, dentro de um processo de renovação política. E eu aqui não estou defendendo que ninguém se aposente ou seja aposentado, porque essa é uma decisão que cabe a si próprio e ao eleitor, ok? Só que mais cedo ou mais tarde chega. Então, aí quem sabe, e claro, isso passa pelas escolhas do brasileiro nas urnas, ponto. Aí quem sabe, com novos atores, a gente possa ter um quadro um pouco diferente, com consequências que vão para além da política. Muito bom. Vamos terminar falando da Bahia, rapidamente. Enquanto nós conversávamos aqui antes de vir para esse auditório, eu perguntava qual é a diferença entre o domínio que o carlismo teve na Bahia nos anos 70, 80 e anos 90 e o domínio que o PT tem hoje na Bahia. Não é segredo nenhum que o senhor é candidato a candidato, foi candidato, fez uma eleição em que perdeu por uma margem pequena e suponho que apresente a sua candidatura. É possível vencer o PT na Bahia? Quais são os obstáculos? Bom, vamos lá. A pergunta mais difícil da tarde. Vamos lá. Sérgio, primeiro, eu poderia aqui, numa brincadeira, não vou fazer não, viu, gente? Mas dizer que a diferença é que eles já vão para 20 anos e o carlismo ficou 16, mas não é isso, não. Pelo amor de Deus. Tem uma diferença, eu acho, significativa, sem aí, mais uma vez, eu vou dar essa resposta que é certamente marcada por uma dose grande de parcialidade. É impossível ser imparcial nessa resposta. Mas eu acho que tem 2 coisas que diferem. Primeiro, o que você chamou de carlismo, né, liderado por ACM, Antônio Carlos Magalhães, meu avô, esse campo político ele conseguiu projetar para o Brasil quadros técnicos e revelar nomes de muitas pessoas que não tinham história na política, que não tinham caminho na política, família na política, nada disso, e que ganharam destaque. Paulo Soto, Valdec Ornelas, Torinho, Rodolfo Torinho, Raimundo Antônio Brito. Baçaí, Raimundo Brito, enfim, falaríamos de vários. Eu nem posso falar, porque senão eu volto para lá e tomo um puxão de orelha dos que eu não citei. Não, mas é fato. É fato. Porque meu avô tinha muito essa coisa, como marca, abrir espaço para que quadros técnicos fossem para a política e tivessem protagonismo na política. Então, acho que esse é um ponto. E no caso do PT, os quadros que tiveram maior destaque na Bahia, todos foram da política para a política. Ok? Acho que esse é um ponto. O segundo ponto, mais uma vez marcado por imparcialidade, por parcialidade. Aí mais ainda, mais parcialidade ainda. Mas os indicadores da Bahia hoje são muito piores do que no passado. A Bahia, infelizmente, pelo 5º ano consecutivo, é o estado do Brasil que tem maior número de homicídios. Morrem cerca de 5 mil pessoas por ano na Bahia. Em 18 anos, que é o período do governo PT, morreram 100 mil pessoas. A Bahia ocupa o 2º
pior lugar no IDEB do Brasil, está à frente apenas do estado do Maranhão. A Bahia tem o maior número de analfabetos do país, agora os dados do IBGE trouxeram 1,5 milhão de analfabetos. Isso corresponde a mais de 12% da população do estado. A Bahia tem uma saúde pública excludente, onde as pessoas do interior muitas vezes morrem na fila esperando por um internamento, porque não existe assistência no interior e a fila da regulação não anda. E do ponto de vista econômico, a Bahia perdeu relevância quando a gente olha o Brasil e principalmente o Nordeste para outros estados. O Ceará talvez seja um dos destaques mais recentes em termos de Nordeste, mas nós perdemos relevância e eles continuam girando em torno de promessas antigas que não saíram do papel, e é como se eles estivessem governando a Bahia no primeiro ano de governo e já estão no 18º. Temos vários símbolos disso, talvez a ponte Salvador-Itaparica seja a maior referência delas, certo? Então, quando a gente olha para os resultados práticos da Bahia, e meu avô era um sujeito que tinha muitos defeitos, viu? Eu não vou aqui, todos nós temos muitos defeitos, ele tinha muitos defeitos, inclusive uma grande passionalidade nas suas posições, nas suas decisões políticas. Agora, de fato, ele conseguiu posicionar a Bahia num contexto nacional a partir de feitos concretos ao longo do período que ficou ele ou o seu grupo, especialmente de 1900, porque antes houve interrupções, né, de 1990 a 91 até 2006, quando Paulo Souto perdeu a eleição, que levaram a Bahia para um patamar diferente. Eu acho que quando a gente faz um corte na realidade de hoje, com 3 governadores petistas que já estão aí com 18 anos, a maior parte desse tempo foi com o governo federal parceiro, aliado. Lula, Dilma, agora Lula de novo. E, na prática, não aconteceu nada que você possa dizer, pô, aconteceu aquilo na Bahia, levou o polo petroquímico, levou a Ford para a Bahia, dinamizou o turismo da Bahia, criou os destinos da Bahia, criou a fronteira do oeste agroindustrial. Tudo isso são feitos do nosso período de governo no passado, que eu não tive o prazer de participar e nem viver, mas que eu tenho tudo isso na história. Então, assim, não tem essas marcas. E é uma coisa que a gente bate muito, porque, ao contrário, as marcas são negativas. Dito isso, e olhando para o futuro, lá eu enfrento um jogo muito duro, muito pesado. Porque, como o governo ele é muito forte, ele acaba tendo, e proporcionalmente o peso de um governo na Bahia é muito maior do que de um governo em São Paulo, por mais que o governo em São Paulo seja muito rico, certo? Seja o segundo orçamento do país, mas proporcionalmente o impacto que isso tem é muito grande. E aí isso extrapola para outras instituições, outros poderes, não cabe a mim aqui também gastar o tempo de vocês falando, mas eu costumo dizer que eu enfrento lá um sistema. Eu não perdi a eleição para o 13, menos ainda, quer dizer, não foi muito para o 13, mas menos e muito menos para o atual governador, mas sim para um sistema que eu enfrentei com diversas ramificações em outras instituições e outras forças da sociedade. Enfim, só tem um caminho para a gente mudar tudo isso, que é não desistir. Não desistir, é ter coragem para fazer o debate, para apontar os problemas, para conscientizar as pessoas, para tentar contribuir para essa mudança do jogo no Brasil, porque também é outra coisa. Mudando o jogo no Brasil, com um governo que olhe para o Nordeste, que encare com seriedade os problemas históricos do Nordeste, apesar das eleições últimas todas terem sido decididas pelo Sudeste, e a próxima provavelmente será também decidida pelo Sudeste, mas quando você faz um corte no Nordeste, você procura entender o que acontece ali e compreende
as deficiências históricas, sobretudo mais recentes, do campo da chamada direita ou centro-direita, inclusive em relação ao discurso e a uma visão de país. Então, se olhar ali o Nordeste como patinho feio, não resolve o problema. E no meu caso, especificamente, eu tenho que persistir, continuar, acreditar que é um ciclo que muda, continuar fazendo o que eu mais gosto, que eu amo na vida, que é política, mesmo sem mandato, o que para muitos não é fácil, mas em função do que a gente construiu em Salvador, eu acho que consigo sustentar um tamanho e uma credibilidade com uma parcela importante da população, porque coisas foram feitas, vidas foram mudadas, exemplos foram deixados. E manter tudo isso para persistir no debate, para insistir na luta, para disputar outras eleições. Também não quero aqui antecipar se você ou não vou ser candidato em 2026, não é o caso. Temos uma eleição municipal nesse momento, que é prioridade, só que eu acho que as coisas vão mudar dentro da Bahia, mas também no Nordeste e fora dele, fora do Nordeste. Precisam mudar nos dois sentidos. Lá nós vamos fazer a nossa parte, vamos continuar persistindo, caminhando, levando a nossa visão, respeitando a democracia, acatando de maneira irreversível a vontade das pessoas nas urnas, como fizemos esse tempo todo, e exercendo o nosso papel, que é de oposição, da boa crítica, apontando os problemas e discutindo o futuro, e, sobretudo, trabalhando muito para ajudar a construir esse futuro, e é o que eu espero poder fazer pela Bahia, quem sabe dando um pouco dessa contribuição também para o país. Neto, muitíssimo obrigado. Obrigado.